Olá, meu irmão, minha irmã. Começa mais uma vez o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez, neste horário, neste canal, nesta emissora. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. Estamos no mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, e vamos beber desta fonte bendita, que é a Sagrada Escritura, pela qual Deus fala ao nosso coração, forma o nosso coração, a nossa consciência, e nos ajuda a pensar e a organizar o caminho da vida e da história. Neste próximo domingo, nós celebramos o Dia da Bíblia, o Dia da Palavra de Deus. O Papa quis que esse dia fosse celebrado solenemente e estabeleceu o terceiro domingo do tempo comum, lá no mês de janeiro, como sendo o domingo da Palavra de Deus. Mas aqui no Brasil já temos a tradição de celebrar o mês da Bíblia em setembro. E o último domingo é o domingo da Bíblia, o domingo da Palavra de Deus. Por isso nos foi permitido também celebrar no Brasil o Dia da Palavra de Deus neste último domingo de setembro. Vamos então meditar mais uma vez sobre o texto da liturgia deste domingo, o texto do Evangelho, e aí vamos mergulhar no mistério desta fonte sempre fecunda, perene, abundante, que é a Palavra Santa de Deus. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos tomá-la. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 16. Lucas 16, versículos 19 ao 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de uma parábola bem conhecida.
e que fala fácil ao nosso coração. Estamos no capítulo 16 de São Lucas, e aqui estão duas parábolas, aquela que lemos na semana passada e essa de hoje, duas parábolas que nos colocam diante do risco, do desafio da riqueza. Lá, no início do capítulo, a parábola do administrador previdente, aquele que, roubando e sendo desonesto, cresceu e se arranjou na hora do desemprego. E aqui agora, aquele que é rico, mas não soube repartir com Lázaro, que estava no chão, que desejava comer o que viesse a cair da mesa. Este rico não foi capaz de enxergar e de ir ao encontro a este Lázaro que jazia junto à sua porta. De novo, então, nos colocamos sobre esta problemática acerca do risco da riqueza, do modo de multiplicá-la e fazê-la crescer e, sobretudo, o modo como utilizá-la para o bem e a salvação. Aqui nós temos esse belo e dramático texto onde aparecem algumas certezas bonitas que Jesus quer nos ensinar. Primeiro, que a vida prossegue. Haverá um além da morte. Haverá uma vida, uma realidade plena, perfeita, divina, celeste, gloriosa, que se prolonga para além desta vida. E aqui Jesus responde àqueles que não acreditam nesta ressurreição e nesta vida que prossegue. Mas também há uma resposta de Jesus importante e interessante para aqueles que pensam que riqueza é sinal de bênção de Deus na terra. E doença e qualquer outro tipo de privação é fruto de pecado ou de uma vida desregrada. Aqui Jesus vai mostrar que o que nos espera após a morte dá também um sentido diferenciado àquilo que nós vivemos aqui. Riqueza nem sempre é bênção e também sofrimento nem sempre é castigo. Já que após a morte, Lázaro é recolhido para junto de Abraão, isto é, para perto da plenitude de Deus mesmo. E o rico, como diz o texto, está lá, atormentado no meio das chamas. Interessante nós pararmos um pouquinho sobre este versículo 22, onde aparecem as duas mortes. O pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. É uma morte. A outra morte, morreu também o rico e foi enterrado. Aqui, portanto, se desenham não só dois modos de morrer, mas a partir daqui também dois destinos radicais. Aquele que nos coloca diante de Deus, ao lado de Abraão, para usar a expressão do evangelista, e aquele outro destino radical que mergulha a criatura humana que cresceu, avançou e construiu a sua vida e a sua história sem Deus e sem o compromisso com o Evangelho e com Jesus. O fim é exatamente o desespero, o fracasso, as chamas, para usar a palavra do Evangelho. Aqui, meu irmão, minha irmã, mais uma vez se põe a exigência urgente de compreendermos e utilizarmos bem aquilo que nós conseguimos neste mundo acumular com trabalho, com esforço e com fadiga. Repito, com trabalho, com esforço e com fadiga, sem desonestidade, sem injustiça, sem rolos, porque o que foi conseguido neste formato é sempre maldito e impróprio, mesmo que a metade seja dada aos pobres. Mas quando, de fato, a minha vida, meu trabalho, a minha dedicação gerou para mim rendimentos e riquezas, é preciso que nós utilizemos disso para o bem daqueles que estão à nossa porta, daqueles que esperam a nossa misericórdia,
a nossa compaixão, a nossa partilha. Este é o grande bem que aprendemos de Jesus, aprendemos do Evangelho. É assim que entramos na dinâmica do reino de Jesus. E o modo como nós lidamos também com os bens da terra, esse modo define o desfecho radical da nossa vida. Podemos terminar nas chamas como aquele homem rico, se a nossa riqueza tiver sido o nosso Deus na história e no modo como nós construímos nossas relações. E ao contrário também, se nós soubemos viver na dinâmica da partilha, da misericórdia, da compaixão, do socorro, escutando Moisés, os profetas e, sobretudo, escutando aquele que ressuscitou dos mortos, que é Jesus, a nossa riqueza vai ganhar beleza, leveza e será um caminho de vida e de salvação para mim e para aqueles a quem eu puder, com amor, socorrer no caminho da vida e da história. Vamos pela via da conversão, também aprendendo de Jesus, que os bens da terra não nos roubem os bens eternos, que usando dos bens que passam, possamos abraçar e alcançar os bens que não passam. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos caminhando para o final do mês de setembro. Começamos a primavera, vamos avançando no caminho da história, estamos no mês da Palavra de Deus e nesse último domingo de setembro celebramos o Dia da Palavra de Deus. Como lembrei no primeiro bloco, o Papa Francisco quis um domingo solene, onde se pudesse focar a Palavra de Deus como fonte e inspiração de vida, de ética, de caminho evangélico na construção do mundo e da história. O Papa estabeleceu o terceiro domingo do tempo comum. Quando nós encerramos o ciclo de Natal, logo depois, então, temos o terceiro domingo do tempo comum. E foi este domingo que o Papa estabeleceu para a Igreja de todo o mundo como o domingo da Palavra de Deus. Mas também o Papa consentiu à Igreja que está no Brasil que esse dia da Palavra de Deus não fosse lá, no terceiro domingo do tempo comum, mas fosse agora, no mês de setembro, que para nós, há 51 anos, é o mês da Bíblia. E o último domingo, como estamos celebrando, é então o momento em que nós também damos foco e importância e lugar à Palavra de Deus. Mas não se trata aqui simplesmente de focar ou de dar beleza ou relevância a esta palavra na liturgia, na igreja simplesmente. Até porque na liturgia da igreja, essa palavra ocupa sempre lugar central. Temos sempre duas mesas diante de nós, a mesa da palavra e a mesa do pão. Lá na liturgia, nós sempre bebemos desta fonte bendita que é a palavra de Deus.
O que o Papa quer é que, a partir da liturgia, também a palavra de Deus ganhe destaque, lugar, importância, relevância aí na sua casa, na sua comunidade, no seu grupo, no seu local de trabalho, de modo que essa palavra não seja simplesmente um livro a mais na estante, um livro a mais na mesa, mas seja verdadeiramente uma revelação. A divina revelação, Deus que desde a primeira hora, nos ajudando a pensar o início da vida e da história humana e ajudando-nos a pensar o fim, de Gênesis a Apocalipse, da origem da vida ao destino da vida. Essa palavra quer ser uma revelação de Deus. E mais do que isto, um caminho, ou uma revelação que mostra o caminho, de onde viemos e para onde vamos. E, sobretudo, como é que devemos fazer o percurso, o caminho entre a nossa origem e a nossa meta. Então, o Papa Francisco quer que este domingo da Palavra de Deus, para nós, então, o último domingo de setembro, seja um domingo em que nós vamos meditar e nos perguntar sobre o lugar que esta palavra ocupa na nossa vida pessoal e comunitária de fé. São Jerônimo dizia que ignorar a Escritura é ignorar Cristo. Quem não conhece a Escritura não conhece Cristo. E Cristo é o centro da nossa fé. É a pedra primeira e fundamental. E é aqui, na Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos, é aqui que nós nos encontramos e conhecemos a Cristo. E interpretamos e iluminamos todo o restante. De modo que a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo, a palavra de Cristo, a mente de Cristo, que nós encontramos e penetramos nas palavras dos santos evangelhos, esse patrimônio espiritual, esse lugar de revelação de Cristo, é também o critério de compreensão de tudo mais. Desde a primeira hora em que penetramos o mistério da origem, até a última e derradeira hora, quando penetramos o mistério da eternidade. É importante que nós não percamos isso de vista. Portanto, aí, na sua vida, na sua espiritualidade, tem que haver um tempo importante e, digamos assim, permanente de encontro com a palavra, de encontro com Deus na palavra, de diálogo com Deus na palavra. Isso aqui é muito importante. Sobretudo se nós levarmos em conta aqueles passos da leitura orante, que são sempre oportunos para o nosso aprendizado, para o nosso discipulado. Ler o texto, meditar o texto, rezar o texto, contemplar o mistério que se esconde no texto. São passos bonitos que nos ajudam dia a dia a não ler o texto como algo qualquer, como um conjunto qualquer de palavras, mas verdadeiramente como um diálogo que se estabelece entre Deus e nós. Neste ano, lá no mês de janeiro, no terceiro domingo do tempo comum, na Basílica de São Pedro, quando o Papa então celebrou o domingo da Palavra de Deus, o Papa nos presenteou com uma bela meditação acerca da Palavra de Deus. E queria destacar apenas aqui duas reflexões, dois olhares que o Papa nos convidou lá a ter em relação à Palavra de Deus. Lá, o Papa Francisco nos dizia que a palavra desvenda Deus, primeiro elemento. E a palavra nos leva ao ser humano, um segundo elemento. E queria então brevemente com vocês passar por esses dois olhares que o Papa Francisco põe sobre a palavra. A palavra desvenda Deus. Significando aqui que exatamente ali, no contato, na leitura orante,
nossa intimidade com a palavra, que nós desvendamos, conhecemos, penetramos o mistério de Deus. E é por isso que nós não podemos simplesmente tomar o texto como um conjunto de palavras, absolutamente, mas é encontrar naquele texto alguém mais do que um discurso. É através do texto que nós vamos compreendendo Deus mesmo, o coração de Deus, a mente de Deus, o desígnio de Deus. Isso nós fazemos quando então penetramos com fé, com reverência e com uma razão capaz de fazer isto de maneira humilde e sincera. É aí que nós vamos pouco a pouco penetrando neste mistério de Deus que fundamenta a nossa fé. Corremos o risco, lembra o Papa, de concluir acerca de Deus o que não seja verdade, ou ter uma ideia falsa, errada, parcial, equivocada de Deus, porque não temos e não conhecemos o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus de Jesus Cristo. Isso é importante, irmãos. Pode ser que nos encontremos com muitos discursos sobre Deus que não remetem verdadeiramente ao Deus de Jesus Cristo. É preciso, então, que nós nos voltemos para a palavra, para conhecer o rosto verdadeiro de Deus, o coração verdadeiro de Deus. Mas o Papa avança num segundo aspecto. A palavra nos leva ao ser humano. Leva-nos a Deus e leva-nos ao homem, diz o Papa. Quando descobrimos que Deus é amor, amor compassivo, vencemos a tentação de nos fechar numa sacra religiosidade que se reduz a um culto exterior, mas que não toca nem transforma a vida e as relações. De modo que o Deus que eu conheço, penetrando a palavra, me faz perceber, compreender e crer que somos da família dele, filhos dele, irmãos de Jesus, e por isso temos que ser cuidadores uns dos outros. Precisamos sair de nós mesmos, e esse é o movimento da fé, sair de nós mesmos ao encontro dos outros, para que nessa relação fecunda, bonita, complementar, possamos nos ajudar mutuamente. Ninguém vive sozinho. O outro não é meu inimigo. O outro não é o meu rival. Não disputa comigo o espaço da vida ou o amor de Deus. Somos todos irmãos e por isso somos chamados a uma conversão cotidiana, a relações que de fato sejam fecundas, cuidadoras, misericordiosas, que nos ajudem mutuamente no caminho da vida e da história de cada um. Por isso, conhecer Deus nos leva a compreender e a aceitar que somos uma única, grande e mesma família, da qual Deus é o único Pai, a quem todos estamos remetidos, o que nos obriga, portanto, olhando de novo o evangelho que ouvimos no primeiro bloco, o que nos obriga sempre a um cuidado atento. Quem tem mais, ajuda mais. Quem é mais forte, ajuda o mais fraco. Quem está adiante se detém para que os que vêm atrás possam alcançá-lo. Os que estão caídos sejam ajudados por quem está de pé. É assim, é nessa dinâmica em que vamos uns aos outros, nos ajudando, é aí que fazemos o caminho que leva à plenitude da vida. Portanto, ler a palavra de Deus mais uma vez nesse domingo é nos comprometer em desvendar e conhecer a Deus e, conhecendo Deus, também nos levar a relações humanas cada vez mais fraternas,
cada vez mais misericordiosas, cada vez mais cuidadoras. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, neste último bloco do nosso programa, quero partilhar com você um belo texto de um documento da igreja, um documento lá do Vaticano II, o último a ser aprovado, chamado Gaudium et Spes, que trata da presença da igreja no mundo contemporâneo. Há aqui um número que menciona exatamente o texto que nós ouvimos no primeiro bloco, o rico e Lázaro. E aqui, com esse texto, que faz parte da longa e bela tradição da igreja, nós aprendemos o respeito para com a pessoa humana. É o número 27 desta Constituição chamada Gaudium et Spes. Vindo a conclusões práticas e mais urgentes, o Concílio recomenda o respeito para com o homem, de maneira que cada um deve considerar o próximo, sem exceção, como outro eu, tendo em conta, antes de mais, a sua vida e os meios necessários para a levar adiante dignamente, não imitando aquele homem rico que não fez caso algum do pobre Lázaro. Sobretudo, em nossos dias, urge a obrigação de nos tornarmos o próximo de todo e qualquer homem e de o servir efetivamente quando vem ao nosso encontro, quer seja o ancião, abandonado de todos, ou o operário estrangeiro, injustamente desprezado, ou exilado, ou a criança ilegítima que sofre injustamente por causa de um pecado que ela não cometeu, ou o indigente que interpela a nossa consciência, recordando a palavra do Senhor: cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Além disso, são infames as seguintes coisas: tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário. Tudo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências. Tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens e também as condições degradantes de trabalho em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas e outras semelhantes, ao mesmo tempo
que corrompem a civilização humana desonram mais aqueles que assim procedem do que os que padecem injustamente e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Pensemos nisso, na tradição da Igreja.